Então, pessoal que está chegando, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa conversa é sobre parto humanizado. Eu conheço a Tamires já tem um bom tempo, quando ela nem pensava ainda em ser mãe. É muito gostoso acompanhar todo esse processo, né? Quando ela falou que, né, marcou o casamento, e aí, né, gente, muitas fases da vida da Tamires eu consegui acompanhar desde antes de casada. Então é muito lindo, assim, poder presenciar e poder ter essa conversa aqui, né, online, dividir com tantas pessoas, porque para mim foi muita novidade alguns relatos que eu vi a Tamires colocar nos stories, né? Então, quem não segue a Tamires, eu convido a seguir. O Instagram dela é bem movimentado, bem bacana. Ela coloca muita coisa assim que acrescenta realmente na nossa vida. Advogada também, e agora nessa rotina, né, de mãe. E para mim foi assim, uma rotina, nossa, os primeiros dias foi incrível. Igual uma novela, todo dia você tem que ver o que aconteceu lá na rotina de sono do Ravi. Mas agora tá bonitinho, depois eu vou pedir para ela falar também um pouquinho sobre essa rotina do sono. Inclusive, esse horário da live foi marcada, né? Pensando aí na rotina do Ravi. Então, Sim. vida de mãe é isso. Vida de mãe é isso. E assim, Tamires, eu vou pedir para você falar, né, sobre o seu parto humanizado, como eu falei no início. Eu nunca ouvi algum relato com relação, né, o que seria um parto humanizado, assim. E a Tamires foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre doula. Não sei se é uma ignorância da minha parte ou se realmente são casos bem específicos. Assim, poucas mulheres talvez tenham acesso e conheça qual é o trabalho da doula. E Sim. pelo visto foi assim essencial no seu todo, né, o processo aí até chegar o dia do parto e no parto também. Então, fique à vontade aí que eu vou te ouvir com toda atenção. Tá, vamos começar então. Um pouquinho antes da gestação, que eu tinha um pensamento muito cesarista. Vou falar bem claro. Eu falava, não, pra quê? Parto normal, pra que sofrer? Pra que ficar sentindo dor? E aí, conversando com uma amiga, ela assim, Mires, você gosta tanto de pesquisar, procura, vai mais a fundo, você vai entender melhor, procurar sobre isso. Aí comecei a entender um pouco mais, a ver vantagens, né, para nós mulheres. E aí eu falei, quando engravidar, eu quero eu quero passar por isso. E aí conversei com meu marido, e ele disse que ele não ia jamais, porque ele ia desmaiar. Eu queria que eu contasse com ele. Não, ele viu um vídeo, ele falou, não quero ver, e não sei o quê. E era desesperador. Eu falava, gente, então eu não vou engravidar. E se for pra engravidar, e você, meu pai. Foi muita conversa, muito diálogo, explicando pra ele. E aí, engravidei agora. Engravidei, vamos lá. Eu já estava com uma médica, né, que seguia essa. Tá cortando. Tá picotando. Dá para entender o que você fala, mas a gente tem algumas palavras que acaba não dando para ouvir. Tá, pera aí. Será que não é o volume? Não sei, já ouvi falar também de volume interferir no. Volume. Volume do celular, você fala? Eu acho que sim, já ouvi falar que às vezes dá eco, né? Tá, eu diminuí. E aí? Vai falando aí, vamos ver se melhora. É que é só quando você fala uma frase completa que corta. Tá. E aí eu conversei com meu marido, engravidei. Melhorou. E aí eu já passava, né? Já fazia um acompanhamento ginecológico com uma médica. Porém, no primeiro contato, ela se dizia uma médica de parto humanizado e tudo mais. Melhorou? Melhorou muito. Tá. E aí, na primeira consulta de pré-natal,
ela virou pra mim e disse assim: vai ser cesárea, né, meu bem? E aí eu fiquei meio assim, meu marido também ficou meio assim, falou: ué, mas não é uma clínica que preza pelo parto humanizado, não é uma médica que preza pelo parto humanizado, pelo parto normal. Não entendi, né, por que ela já veio impondo. E em nenhum momento ela me explicou sobre o parto. E aí eu não me senti segura. E falei, vou procurar outro médico pra, né, ver se eu gosto mais. E aí foi que eu conhecia, já acompanhava o meu obstetra, que é o Dr. Gustavo. E falei, vou tentar marcar uma consulta com ele. E eu descobri a gestação em novembro. Tentei a agenda em dezembro, não consegui. Só fui conseguir passar com ele em janeiro. E aí foi amor à primeira vista, né? Porque na primeira consulta ele já veio falando do parto normal, como que ia ser, como que era. E eu falei, meu, é isso que eu quero. Eu já tava muito decidida, era aquilo que eu queria. E falei, vamos embora. E já tinha convencido meu marido. Então, entendeu? Já tinha feito uma lavagem cerebral. E aí começamos o pré-natal com o Dr. Gustavo. Que assim foi... Então, a começar pelo médico, tá? Porque, infelizmente, não são todos os médicos que têm essa visão da humanização, né? E a humanização, o parto humanizado, as pessoas têm a visão de que é o parto domiciliar ou o parto na banheira, na água. E não é nada disso, tá? Pode ser também, você pode ter um parto humanizado na sua casa, pode ter um parto humanizado na banheira, mas é além disso, né? É você ser respeitado, é você poder parir na posição que você quer, é você poder ter seu acompanhante, é você não ter tantas intervenções médicas durante o seu trabalho de parto. Então vai muito além, né, de só ser domiciliar, só ser na água. E então, no decorrer da gestação, ele, na primeira consulta, ele já perguntou se eu tinha doula. Então, a doula é a escolha da mulher. E o que é a doula? A doula, ela é fundamental porque ela é seu porto seguro ali naquele momento. Porque o seu acompanhante, seu marido, ele é o seu marido, ele é o seu acompanhante, ele é o pai e ponto. Ele tá ali do seu lado para te dar apoio, mas é completamente diferente da doula. A doula, ela tá ali para te dar a informação necessária que for preciso. Ela tá ali para te acolher. Ela tá ali para te fazer massagens, para conversar. Então, é fundamental. Fundamental. Mas, infelizmente... Então, o médico que te falou da doula. Eu já sabia que tinha doula, que poderia ter doula, queria, só que na primeira consulta ele já falou pra mim, tem a doula. Então ele incentiva que tenha doula. E aí você faz como se fosse uma entrevista, né, com as doulas. E eu conversei com 4 doulas. E eu me identifiquei. Ele não indica nenhuma. Você que escolhe de acordo com... A doula é a escolha da mulher. Ele não dá indicação. E aí, eu entrevistei 4 doulas e eu me identifiquei com a que foi a minha doula mesmo. E, nossa, é fundamental, assim, sabe? Eu entrei em pródromos, né, que são dores antes do trabalho de parto ativo. E ela foi fundamental, porque chegou uma hora que eu já não estava mais aguentando. Então a gente conversava muito por WhatsApp. E ela falava, a hora que você não aguenta mais, se você estiver exausta, você me chama e eu vou. E eu fui aguentando, e a gente conversando. E ela conversando comigo, me acalmando. Então, assim, é fundamental. A doula é... E no caso, o trabalho da doula, então, ele não é só no dia do parto. Antes, durante a gestação, ela já vai te preparando, te orienta, Sim. E fica à disposição para o dia que você estourou a bolsa, ela tem que correr para o hospital onde você está. A gente passa uma data provável de parto,
E aí ela tá disponível sempre naquela data ali, já próximo, já tá esperta para na hora que a gente avisar. A Caiane falou aqui que o receio do parto normal é a episiotomia. Tá. O parto humanizado não preza pela episiotomia. A episiotomia é uma violência obstétrica, tá? A episiotomia não pode ser feita. A mulher pode lacerar de forma natural, mas o médico não pode fazer o corte. Então, eu já ia perguntar o que seria isso. É aquele o picotezinho que faz, no caso, para alguns casos. A mulher pode ter a laceração normal durante o expulsivo, né? Durante a saída do bebê, mas a episiotomia mesmo, o médico ir lá e fazer o corte é a violência obstétrica. Então, todos os médicos que atuam com o parto humanizado, que trabalham com a humanização do parto, não fazem. Mas eles já explicam isso antes. Caiane, às vezes acontece. É normal. Então pode ser que aconteça naturalmente, mas nunca com o médico efetuando o corte, é isso? Isso, naturalmente. Dependendo do tamanho do bebê. Do seu corpo mesmo. Agora o médico fazer o corte é considerado violência obstétrica. Nossa, não sabia. Não sabia. A maioria das mulheres não sabem, isso acontece muito, e as mulheres acham normal, tá tudo bem, e não tá tudo bem. Interessante, interessante. Então, o pessoal que está chegando agora, seja muito bem-vindo, gente. A Tamiris já começou a falar um pouquinho, né? Mas a gente vai se estender mais, falar um pouquinho mais. É muito legal, assim, ter acompanhado pelo Instagram dela tudo que ela viveu, tudo desde a gestação, se preparando para esse momento. E, assim, o que mais me encantou, o que mais me chamou a atenção e eu decidi fazer esse convite para estar aqui com ela e ela compartilhar isso com vocês, é porque geralmente o parto é um momento de trauma para algumas mulheres, né? E os relatos que eu já ouvi até hoje de parto normal, muitas vezes são tristes, né? Assim, agressivos à mulher, enfim. E quando eu vi que a Tamiris passou por um processo que ela escolheu e com profissionais preparados para estar ali com ela, e ela estando muito bem preparada, e assim, chegou ali no momento, a gente acompanhou, né? Quem segue a Tamiris pôde perceber que não foi um parto fácil, e ela vai falar aqui pra gente, mas assim, mesmo com todas aquelas, enfrentando, claro, as dores de parto, ela passou por tudo isso e depois ainda dizia assim, nossa, eu passaria por tudo isso novamente. Sim. E isso me encantou de certa forma, sabe? Porque realmente nós mulheres a gente tem receio do parto normal e muitas de nós escolhem fazer uma cesárea pela dor do parto. Então, quando a gente consegue se deparar com algumas histórias assim, né, de enfrentou a dor do parto, sentiu tudo aquilo, passou por tudo aquilo, no caso precisou até do forceps, né, eu quero que a Tamiris fale também todas as dificuldades, mas assim, mesmo vivendo tudo isso, é muito bonito entender que, né, eu faria essa escolha novamente. Então, eu até brinquei com o meu médico. É possível a gente parir sem ter bebê? Porque ter bebê dá muito trabalho, viu? Então, aproveitando para falar, eu achei muito engraçado a família nos primeiros dias amamentando e aquela dificuldade, o sono e querendo já colocar a rotina logo no começo. Ela falando assim, não, parir é o de menos, a dor do parto é o de menos. É o de menos. A rotina, o início, cuidar do bebê durante o início, né, é muito mais difícil do que enfrentar as dores ali do parto. E às vezes a mulher se preocupa, assim, perde todo o tempo se preparando para... não se preocupa com o parto, se preocupa com a rotina do bebê, enfim, é tudo ali muito, muito, muito louco no momento, né, onde a mulher está ali debilitada. Mas enfrentar esse medo e poder ouvir a Tamiris falando disso com sucesso é muito, muito incrível. Muito incrível.
sim, Thaís, que todas as mulheres pudessem viver um parto desta forma, né? Eu vi aqui que alguém perguntou, assim, da laceração mesmo sem passagem. Aí, depois de ter lido muito, conversado muito, eu pergunto, o que seria não ter passagem? Porque, assim, isso aí é uma grande... A primeira mentira que o médico fala pra mulher pra entrar numa cesárea. Ah, você tá lá com 39 semanas, o médico fala assim, ai, vamos agendar a cesárea porque você não tem passagem. Como que o médico sabe que você não tem passagem, sendo que você sequer entrou em trabalho de parto? Já começa por aí. Então, assim, como não ter passagem? A gente só sabe na hora que tá lá no trabalho de parto, não tem jeito. Bem colocado. E eu gosto de ouvir relatos de parto porque eu tinha esse desejo de passar, né, pela experiência do parto normal. E eu não tive. Eu tenho 2 filhas, as 2 foram cesáreas. E eu tinha esse desejo de passar por essa experiência. Eu acho muito lindo quando eu escuto, né, esses relatos. E realmente a gente sabe que tem muito mito, tem muito médico que não está preparado, e aí a gente tem muitas dúvidas, né? Por exemplo, a minha primeira gravidez, eu acredito que se tivesse induzido, se tivesse tentado, talvez, ok, mas na primeira oportunidade o médico disse, vamos fazer cesárea? Vamos fazer cesárea. Então vamos fazer cesárea. Então não houve uma tentativa, né? Então, às vezes, nós estarmos bem preparada para aquele momento, que é o que eu senti que a Tamiris se preparou desde o início e estava totalmente decidida a fazer, né? Tanto que pela dificuldade que ela enfrentou no parto, em qualquer outra situação seria colocado, nós tentamos até o final, vamos partir para uma cesárea, que é o que acontece com muitas mulheres, né? Enfrentam ali todas as dores e aí no último momento parte então a mulher sofre as 2 dores, né? Exatamente. A dor do parto normal e também o sofrimento da cesárea. Sim. Então fala aí, Tamiris. Nós temos que quebrar um pouco esse tabu, né? Das pessoas olharem e falarem assim, ai, mas parto normal. Eu escutei muito isso durante a minha gestação. Ai, você quer normal ou você quer cesárea? Eu quero normal. Ai, você é louca. Ai, vai sofrer. Sim. Mas aí eu parava e pensava assim, poxa, sofrer, eu vou estar trazendo meu filho pro mundo. É um momento tão esperado, não é um sofrimento. E assim, Thaís, é uma coisa, eu falo que a natureza é assim perfeita. Você tá ali, dói, não vou dizer que não dói, dói, mas também não é essa coisa assim de, ai, que o povo fala, ai, nossa, é a morte. Dói, mas também dá pra aguentar. E aí você tá ali, quando seu filho nasce, acabou. Você não sente mais nada. Parece que você nem lembra mais como era a dor. E é por isso que eu falo, eu queria de novo. Foram 12 horas de trabalho de parto. Queria mais 12 horas, mais 24 horas, porque é muito gostoso, sabe? Quando você sabe que não é mais uma contração, é menos uma. Pra você encontrar o amor de sua vida. Não tem, assim, sabe? Explicação. Então, eu acho que a grande diferença está em você estar preparado realmente e esperando por aquilo, né? Que nem você falando, 12 horas. É muito tempo, gente. É muito tempo. E aí eu lembrei de... Você estava preparada a ponto de entender que as contrações ainda não era momento do Ravi nascer. E aí você ficou no hotel, foi isso? Eu fiquei um pouco curiosa. Ele estava próximo do hospital? Como foi? Eu estava, né, com os pródromos, como eu te falei, que são as contrações que a gente sente antes do trabalho de parto ativo. E aí eu entrei na segunda... A Ravi nasceu numa quarta-feira, dia 6 de julho. Eu comecei a sentir essas dores na segunda-feira, dia 4. E eu fiquei em casa, passei a madrugada com dor. Era semi-deitada, né, assim, ficava semi-sentada. E banho. A minha madrugada era essa, pra aliviar as dores. E aí, quando foi na terça de manhã, eu mandei mensagem pro meu obstetra e falei, Gustavo, eu não tô aguentando mais, eu tô com medo de ficar aqui e eu não sei o que tá sentindo. Aí ele falou, não, então, pra você ficar mais confortável, se você quiser vir pra cá,
Vem, igual a gente combinou. Vem, fica no hotel aqui perto da maternidade e aí a gente vai se falando. Beleza. Então, terça de manhã nós fomos pra lá, pra um hotel perto da maternidade, onde eu ia ganhar o Ravi. E fiquei a madrugada inteira do mesmo jeito, com muita dor, mas ainda não tava na hora de ir, porque eu estava apenas com 4 centímetros de dilatação. E aí, quando foi... E esse tempo todo a doula já com você? Não, a gente só tava se falando pelo WhatsApp. A enfermeira obstetra da equipe do médico foi até mim fazer o exame de toque, o primeiro exame pra gente saber quantos centímetros estava. E aí ela falou, ó, não tá na hora ainda de ir pra maternidade. Tem que estar com no mínimo 6. Eu falei, não, tudo bem. Eu já tô do lado, então eu tava tranquila. Quando foi às 5 da manhã, eu mandei mensagem pra minha doula e falei pra ela, falei, Jéssica, eu não aguento mais. Vem pra cá, porque agora eu preciso de você, não tô aguentando. Ela foi. Chegou, ela começou a fazer estímulos. Esses estímulos são nada mais é do que uma massagem na barriga. E aí as contrações vêm vindo com frequência, porque para entrar em trabalho de parto ativo, você tem que ter, no mínimo, 3 contrações dentro de 10 minutos. Tá? Então, 3 contrações em 10 minutos. E aí começou a vir a contração mesmo. Só que a contração do trabalho de parto ativo nem se comparava com a dor que eu tava sentindo. Muito mais tranquila. Aí eu falava, ai, gente, é só isso. É só isso. A bolsa não tinha estourado ainda. Não. Então, outra coisa, assim, que eu tava, assim, muito preparada, Thaís, porque eu planejei o meu parto. Mas eu falava assim, mas ai, se mudar, e se não for assim? Nunca na minha vida que eu falava assim, meu parto vai ser fórceps. Não! Eu falava, eu queria ter o parto natural na banheira. E não foi. Entendeu? Mas enfim, cheguei na maternidade com 6 centímetros de dilatação. E aí a gente foi pra sala de parto. Então, assim, até o hospital ajuda em relação a ter o parto humanizado. Porque lá na unidade do São Luís, que foi onde eu tive, o Ravi, tem as salas de parto. Então, a sala de parto é preparada para o parto humanizado. Que tem a banheira, que tem bola, que tem maca, enfim, tem várias, tem sofá, então você fica na posição que você quiser. E aí a gente foi para essa sala de parto e aí eu fiquei umas 2 horas, mais ou menos, dançando e agachando e não sei o que. E aí passou 2 horas e eu só tinha dilatado mais 1 centímetro. Tava com 7 centímetros. E aí a minha enfermeira obstetra falou assim, Tami, vamos estourar a bolsa? E eu falei, não vou estourar a bolsa, imagina, minha bolsa tem que estourar naturalmente. Não vou estourar, não quero, eu me recuso. Ela falou, não, tudo bem, não tem problema. A gente tá aqui, a gente espera. Você toma a decisão. E aí eu esperei mais 1 hora e eu não dilatei mais. Parei nos 7 centímetros. E aí ela falou assim, vamos estourar a bolsa? Você quer estourar a bolsa? Eu falei, tá bom, vamos estourar essa bolsa então. E aí estourei a bolsa. Aí eu falo que o negócio ficou doido. Que aí as dores começaram a apertar de verdade. Engrenou super. E aí eu comecei a ter bastante contração. Então vinha bastante em um período bem curto. E aí banheira, água quente e massagem. Só que chegou uma hora que eu já não tava mais aguentando. Eu estava muito cansada, minha perna tremia. Porque eu queria ficar deitada e eu não podia ficar deitada. Porque deitada, a dor piora 3 vezes. Por isso que os médicos não recomendam a mulher parir em posição ginecológica. Que é aquela posição que a gente faz no consultório. Não é recomendado. A dor é maior. Muito, muito. Chega a ser insuportável. Assim. É muito grave. E aí, eu falei pra minha doula, eu não tô mais aguentando. Eu quero analgesia. E a doula, ela tá ali também pra diminuir os casos de cesárea
e de analgesia. Não é que a analgesia seja ruim, tá? Mas ela atrapalha um pouco. E também pode acelerar os batimentos cardíacos do bebê. Tá? E aí, eu falei, não tô mais aguentando. Eu quero... É isso mesmo, Caiane. Eu entrei na Partolândia. A gente fica assim, você não faz nada, fica estressada. Tem aquela dor. E aí eu falei, eu quero analgesia agora. Eu quero agora. Eu não quero saber. E aí, ela pegou, pediu pra todo mundo ir sair de canto, me chamou, fechou a porta, ficou só nós duas. E ela falou assim, Tami, você é forte, você aguenta, vamos lá. Você quer ir pra banheira de novo? Aí eu falei, tá, eu quero. Ela, calma, fica tranquila. E aí começou a massagem, encheu a banheira, falava pra eu respirar, trabalhar a respiração, eu respirava, né? Nisso, depois que eu fiz a analgesia, eu fiquei quase 3 horas. Relaxei, respirava, conversava com ela. Só que eu já não tava mais aguentando mesmo. Chegou depois dessas 3 horas, eu falei, eu não aguento mais mesmo, eu tô cansada, eu preciso descansar. E aí ela falou, não, tudo bem, então eu vou pedir pra chamar o anestesista. Então aí avisou meu obstetra chamou o anestesista, fizemos a analgesia e eu dormi 40 minutos. Nossa! Aí eu consegui descansar. Aí eu acordei, morrendo de fome, comi, tava com sede, bebi. Meu Deus! Que as pessoas também falaram, nossa, mas como assim? Porque se precisar de uma cesárea depois, você não pode ter ingerido. Gente, isso também tem nada a ver, você pode se alimentar normal. Você não vai comer um banquete de feijoada, né? Não, eu tava tomando água, comia, veio refeição pra mim, que eu não tinha apetite mesmo. Mas depois que eu relaxei, aí me deu fome. Eu comi, eu bebi e tudo bem. Imagina, eu ia ficar ali 12 horas em jejum? Não tem lógica. Então, a mulher tem sim direito de se alimentar no trabalho de parto. E aí, eu comi, bebi. E aí, meu médico falou assim, e aí, a gente pode começar? Eu falei, bora, vamos começar. Quero pra começar o período expulsivo. E aí, Thaís, ficamos mais 2 horas no período expulsivo, porque Ravizinho, simplesmente, eu acho que ele não queria vir naquele momento. Meu Deus! E aí, essas 2 horas, eu fui fazendo as forças, né, conforme eu era instruída. E aí, os batimentos dele estavam normal, porém, você cansa, né? É muito cansativo o período expulsivo para mulher. E aí meu médico falou assim, a gente pode tentar o vácuo. Aí eu falei, o que é esse vácuo? Aí ele me mostrou, pegou o aparelho, me mostrou. O vácuo é um negocinho redondo. Ele faz a função de um vácuo mesmo. Encaixa na cabecinha do bebê e ele puxa. Esse vácuo só pode ser feito 3 tentativas, 3 puxadas. Se o bebê não coroar, porque Ravi não coroava. Eu fazia força, mas ele não coroava. E aí, se o bebê não coroasse, não podia tentar mais. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos tentar. Vamos tentar. Então ele fez as 3 puxadas, nada do Ravi. E houve batimentos cardíacos, tá tudo certo com o Ravi, os batimentos estão ok. E nada do Ravi. E faz força, e muda de posição, e faz trocentas mil posições. Vai pra banqueta, que tem a banquetinha. É uma banqueta mesmo, pra mulher sentar. E nada do Ravi querer nascer. Aí ele virou pra mim, meu médico, e falou assim, eu não quero te colocar na ocitocina. Que a ocitocina é a indução, né? Pra contração aumentar. E a mulher sente um pouco mais de dor pra poder fazer mais força. Ele falou assim, eu não quero te colocar na ocitocina porque você já sentiu muita dor. E a ocitocina vai fazer você ter mais dor. Então, vamos tentar fórceps? Aí eu arregalei o olho pra ele assim e falei, não, de jeito nenhum. Eu não vou fazer isso. E ele falou, não, tudo bem.
Vamos continuar tentando. Numa boa. E aí, continuei tentando. Aí a minha doula falou assim, Tami, você tá muito cansada. Eu acho que a forceps seria uma boa ideia. Aí eu falei pra ela, não, porque isso faz mal. Isso vai fazer mal pro Ravi. Eu já tinha aquele pensamento de antigamente, né? Que tinha muito parto forceps que prejudicava os bebês, né? E aí o meu médico falou, não vai. Falou, primeiro que aqui tá super indicado pra fazer. O Ravi tá baixo, né? Que já tava encaixadinho. Antigamente se fazia forceps, o bebê sequer tinha encaixado ainda, né? Ai, foge o nome, na mulher. Na pelve, desculpa. E aí eu falei, deixa eu ver como que é isso. Aí ele pegou o instrumento, me mostrou como era, como que ia ser feito. E aí eu pensei, e aí ele olhou pra mim e falou assim, a decisão é sua. Aí a minha doula, eu olhei pra ela falou assim, confia. Ele sabe o que ele tá fazendo. Olha, é sua equipe médica, você escolheu, você confiou. E a Ravi vai nascer. Aí eu olhei pra ele e falei, vamos lá, confio, bora. E aí a forceps não é, antigamente, ela parecia um ferro assim, né? Hoje ela parece 2 colheres. Elas desencaixam. E aí ele encaixava uma na cabecinha do Ravi. E quando viesse a contração, ele encaixava a outra para poder coroar a cabecinha. E aí foi isso que foi feito. Encaixou, fez a força e veio a Ravizinho. Nossa, que história, Tamires. Eu passei assim que história. por todos os momentos, por todas as fases do parto normal. Porque eu pensei, se não fosse a forceps, eu ia cansar. Eu já estava muito cansada, eu ia chegar na minha exaustão da força. E aí eu pensei também, eu falei, gente, eu vou ficar aqui 12 horas para daqui a pouco eu falar, gente, não tá dando, não, vamos fazer cesárea? Sendo que já estava ali. Então era mais um momento assim de coragem e de entender aquilo. Da minha equipe ter me passado total confiança para fazer aquilo. Quando ele olhou para mim e falou, a decisão é sua. Eu fico aqui, ó, quantas horas for preciso até ele nascer. Então tá bom. Então vamos continuar. Ainda tentei mais um pouco, mas teve que ser dessa forma e tudo bem, eu aceitei. Ai, realmente, alguém que acabou de colocar ali, ó, que história linda, chorando de emoção aqui. Gente, depois desse relato todo, vocês estão entendendo por que eu chamei a Tamires para uma live, né? Porque assim, a gente ouve falar sobre parto humanizado, primeiro que às vezes vem muitas dúvidas, o que seria, né? Como a Tamires falou no começo da live mesmo, né? Muitas pensam que é aquele parto na banheira, tudo muito lindo. Então, assim, a Tamires enfrentou todas as dores e passou por tudo isso muito corajosa, muito confiante, se preparou por muito tempo para esse momento. E mesmo passando por todas essas dificuldades, essas 12 horas que não foram fáceis, acredito que houve também muita frustração, porque acho que você queria mesmo que fosse na banheira, né, pelo que eu entendi. Sim. Então, assim, não foi exatamente do jeito que você sonhou. Deixa eu só fazer aqui um adendo aqui, uma observação, que as pessoas também confundem muito. O parto normal é quando há intervenção da analgesia. O parto natural é quando a mulher pare sem nada. Então, eu idealizava ter um parto natural, na banheira. Tentei por diversas vezes. Sem analgesia nenhuma. Sem analgesia. Mas, infelizmente, eu cheguei na minha exaustão. Por quê? Porque eu demorava muito para dilatar. Então, eu não tava mais aguentando. Então, eu já me quebrei ali na hora que eu falei, eu quero analgesia. Então, foi um parto normal e não natural. Então, quando a mulher fala assim, ai, gente, já cheguei parindo, não deu tempo de nada. Foi natural.
eu não tinha essa noção. Nossa, bem legal você explicar isso. Bem legal. Então, assim, a gente pode dizer que o parto humanizado em si seria a mulher participar de todas as decisões, saber realmente o que está acontecendo ali. E aí podemos dizer também que o papel da doula vem auxiliar essa mulher que está ali no momento de fragilidade. Muitas vezes você falou, né? Não, eu não queria, eu falei não, mas com a orientação da doula fez com que você repensasse. Então, acho que todo esse apoio facilitou você se manter firme e tomar as decisões corretas ali em cada situação. Então, parto humanizado nada mais é do que você estar ciente, autorizar toda e qualquer intervenção médica, escolher a posição que você quer parir e não necessariamente na posição ginecológica. É você ter certeza que se você precisar de uma cesárea, vai ser realmente necessária, uma cesárea necessária ali naquele momento. Então, assim, é fundamental a sua equipe médica, porque se meu médico olhasse pra mim no momento e falasse assim, infelizmente a gente vai ter que partir pra cesárea, por mais que você esteja aqui em 12 horas em trabalho de parto, a gente vai ter que ir pra cesárea. Eu iria aceitar, porque eu confiei aquele momento naquela equipe, naquele médico. Entendeu? E foram aí, no caso com ele, né? 7 meses de pré-natal, todo mês sendo explicado de uma forma que poderia acontecer, quais eram as intervenções. Então, assim, ele chegou e brincou, né? Porque como eu tinha passado pela cerclagem, eu tinha feito a remoção dos pontos com 37 semanas e já estava com 3 centímetros de dilatação, até o meu médico achou que eu já ia chegar parindo. E aí, quando ele chegou na sala de parto, ele brincou comigo, falou assim, a fotógrafa tava batendo a foto, aí ele brincou e falou assim, ai, deixa eu sair nessa foto aqui pra falar que eu fiz alguma coisa no parto, porque o médico e o obstetra, o meu foi uma maratona, né? Então ele trabalhou. Mas eles falam, Thaís, que eles assistem parto. Eles não fazem parto, porque quem faz o parto é a mulher. Ele tá ali para dar assistência. Se precisa de uma urgência, se precisa de uma intervenção, mas igual aconteceu com o meu, ele teve que intervir. Mas em nenhum momento ele me pressionou, em nenhum momento ele falou, olha, tem que ser agora. Vamos. Tô com pressa. Vamos correr. Não. Eu tava ali, cheguei na maternidade 9 da manhã, eles foram embora 8 da noite. Sim. Nossa. Foi uma maratona, meu parto. Foi. A gente cansou aqui só de te ouvindo. Não, gente, quem tá aqui desde o início, acompanhou toda a conversa, né, Thaís? Pode falar, deve até a soneca. Essa parte da soneca foi muito engraçado até. Gente, mas só para dizer, como a gente, né, ouve falar, pelo menos eu, né, de parto humanizado, você consegue entender aqui pelo relato da Tamires que realmente é um parto humanizado. E eu, particularmente, não sabia o que era a doula, soube pela Tamires. E outra coisa também, Tamires, que você pode falar, e talvez seja a dúvida de algumas pessoas, tem alguns médicos que recusam isso, que não autorizam que a mulher tenha ali aquela profissional com ela, é isso mesmo? Isso. Tem médico que não aprova a live, a doula. Desculpa, eu já tô com a live aqui. Tem médico que não aceita a doula. Eles dizem que... Pra que doula? Serve pra nada. E não é verdade. Talvez seja porque vai atrapalhar eles ali naquele momento. Porque muitas vezes o profissional ele não tá totalmente pronto, né? Algum dos vídeos que eu coloco, né, sobre a minha segunda gestação, que foi uma gestação onde eu tive complicações, né? Eu sempre ressalto, gente, a gente precisa realmente saber quais são os profissionais que estão com a gente gente não pode confiar no primeiro profissional, porque muitos deles estão desinformados. Então, assim, a minha segunda gestação, eu poderia ter evitado a complicação, porque, na verdade, gêmeos que dividem a mesma placenta, se o médico
se o médico do pré-natal é um médico bem orientado, ele já vai saber que existe uma probabilidade de acontecer essa síndrome, né? Síndrome da transfusão feto-fetal, que eu relatei sobre o que aconteceu na minha segunda gestação. Então, assim, se é um bom profissional, ele está preparado, ele sabe das complicações possíveis que podem acontecer. Agora, eu lembro do meu segundo pré-natal, foi o mesmo médico que fez, né, até o meu parto, me acompanhou na minha primeira gestação. Então, eu estava muito confiante, porque eu já conhecia o médico, mas eu não me esqueço que ele me disse que... Eu perguntei, né, não, por serem gêmeas, o pré-natal muda alguma coisa? Não, é a gestação da mesma forma. O pré-natal vai ser como foi o seu primeiro pré-natal. Mas não, depois que eu soube dessa complicação, o acompanhamento de gêmeos uma consulta mais próxima da outra, né? Tem que ser menos espaçado, os ultrassons tem que ser com mais frequência, ainda mais se os bebês dividem a mesma placenta, que pode acontecer essa síndrome, é algo previsto, sim. Então, gente, não confiar, né, assim, no profissional de cara e realmente ir atrás, se informar. E hoje em dia, que nem a minha menina está com 9 anos agora. E eu postei um vídeo fazendo todo esse relato, né, dessa síndrome e muitos comentários, né? Muitas mães estão encontrando o meu vídeo e deixando a sua experiência. A gente vê ainda hoje mães passarem pela mesma coisa que eu passei há 9 anos atrás. Então, é muito triste, mas a gente precisa entender que existem, sim, médicos que não estão preparados. E muitas vezes eles vão indicar uma cesárea, né? Tudo isso para dizer que talvez eles vão indicar uma cesárea e às vezes a doula, né? Eu comecei a falar sobre isso porque alguns médicos recusam ali a presença da doula. Talvez seja isso, né? Ele não está ali preparado, capacitado o suficiente, e ele vai se incomodar com a presença de alguém ali com ele que vai questionar o trabalho dele e as decisões dele. Exatamente. Então, é triste demais, é triste demais. Então, assim... Mas eu tô assim... Pode falar. Eu tô assim muito contente de ter aprendido muito com você durante a gestação, a gente já aprendeu muita coisa. Durante todo o parto, né, e é muito legal você ter feito todos os relatos. Quem não acompanha a Tamires no Instagram, acompanha, tá lá tudo lá nos destaques dela. Tá. Tudo bem organizadinho no Instagram dela. Vocês vão conseguir se inteirar de tudo que a gente está falando. Mas esse compartilhar é muito importante, né? Por isso que eu quis te chamar aqui, porque talvez esse relato seu vai ajudar outras mães. Talvez... Se a gente ouvisse mais mães falarem bem do parto normal, talvez nós teríamos menos cesárea, né? Mas muitas mulheres já engravidam falando, não, eu não vou passar pelo parto normal, não quero tentar o parto normal. E já pensam numa cesárea desde o início, né? Por medo, né? Muitas vezes é medo. Eu não vou mentir, eu também tinha medo. É medo de desconhecido, você não sabe como que é a dor, você não sabe se você vai suportar. Mas... você tem que... Eu tava decidida. Eu falava, mesmo com medo, eu vou com medo. Eu quero viver esse... Alguém perguntou se você teve algum acompanhamento psicológico para que você não desistisse em nenhum momento do parto normal. Então, a terapia é fundamental, né? Mas eu faço terapia já tem um tempo. Eu tenho bastante tempo. Não fui procurar por conta do parto. Você acaba levando, né? Então, tinha muitas vezes que eu chegava e falava pra psicóloga, ai, eu não quero mais, porque eu tô com medo. E é o medo do desconhecido, né? Não tem jeito, a gente fica com medo mesmo. É algo que a gente nunca passou, então é normal ter medo. E é bom ouvir isso, porque isso conforta, né? Porque às vezes a pessoa tá pensando assim, não, jamais eu vou conseguir, a Tamires é corajosa, a Tamires isso. Mas não, gente, todas nós, né, somos capazes. E aquilo que eu estava comentando, né, assim, a gente idealiza que vai ser de uma forma, e aí a gente entra na gestação e vai percebendo que nem tudo que a gente idealizou, que a gente imaginou, acontece, né? No caso da Tamires. Se você quiser falar, não sei se dá tempo, deixa eu ver a hora.
A gente Não, tem acho que 8 minutos. realizei o parto na banheira, queria que fosse sem analgesia, mas não deu. E tá tudo bem, não tem problema. E a frustração já foi desde a gestação. A frustração acho que foi na gestação também, quando teve o caso da circlagem, né? Que é algo que você não esperava. Esperava. Mas assim, eu não esperava e ao mesmo tempo achava que seria super rápido. Eu já ia chegar com o Ravi nascendo. E não foi assim, né? Então, é de mulher para mulher. Esses dias eu abri caixinha de perguntas e me perguntaram como que é a dor. Também não dá para dizer como que é a dor, porque é de mulher para mulher. Entendeu? Não dá pra falar assim, olha, dói muito, nossa, insuportável. Gente, eu sempre falo assim, nós fomos feitos para isso, nós estamos preparadas para isso. É só se entregar. Se entrega. A nossa natureza é essa, a gente sabe parir. Medo a gente vai ter pra tudo. Não é possível que ninguém entre no centro cirúrgico da cesárea e não tenha medo. Não tem como. O medo vai sempre existir. É verdade. É verdade. E fala um pouquinho do Ravi antes da gente terminar. Como que foram os primeiros dias com o Ravi em casa, depois de enfrentar tudo isso? Ai, meu Deus, o depois ainda foi mais sofrido do que o momento do parto. Como que foi? E, ó, olha, foi muito assim, totalmente diferente do que eu imaginava. Eu imaginava assim, ai, não dá, gente, não deve ser tudo isso assim também, né? Não deve chorar tanto. Ai, não deve deixar a gente dormir. Mas assim, é muito gostoso. Eu tive um pequeno problema com a amamentação em relação à descida do leite, né? Que vinha muito leite e ele não conseguia mamar direito. Mas assim, eu não tive nenhum problema em relação a rachar o seio, a fazer ferida, nada disso. Porque eu fui no hospital, me instruíram, me ensinaram como fazer a pega correta, então isso ajudou muito. E hoje, assim, né, sigo a rotininha, fiz uma rotininha pra ele, a gente tem essa rotininha de sono, que ó, já tá chorando porque ele quer já o banho dele, o Já tá no horário. É batata. Dar o banho, mamar e ele apaga. E aí tem dias que vai direto até 5h30 da manhã. Tem dias que ele acorda um pouquinho antes. Mas agora tá super tranquilo. Não dá pra lavar o cabelo. Gente, não. Isso não existe. Lava o cabelo sim. Toma banho normal. Pelo amor de Deus. Não. Ai. Alguém tem perguntas? Já manda aí. Vamos. Estamos chegando aos finais, os minutos finais. Aproveitem quem tem dúvida. A Ângela, acho, né? Dizendo que o SUS precisa de muito preparo. Aqui na região, eu não conheço nenhum lugar que faz parto humanizado pelo SUS. Mas em São Paulo tem. Porém, a gestante, né, precisa fazer todo o pré-natal num posto lá. E pode ter o parto nosso, salvo engano, é Casa Ângela o nome do lugar. E pode ter o parto lá, mas precisa residir lá em São Paulo. Mas aqui na região, infelizmente, assim, é bem complicado, sabe? Quando as pessoas me falam que foram pro hospital, entrou em trabalho de parto e o marido, o acompanhante, não pôde estar junto, eu já acho um absurdo, gente. Isso também é uma violência obstétrica. Sim. Eu até teve normal, Lídia. A minha pressão é baixa e não tive problema com pressão durante a gestação. Tá, vai lendo aí, se qualquer coisa você fala. Só para dizer também, você comentou sobre lá em São Paulo, né? Tá mais. Eles fazem, enfim. Gente, qualquer situação que fuja da normalidade, assim, infelizmente,
É lá para São Paulo que a gente vai ter profissionais que vão conseguir resolver a sua situação, né? Infelizmente, foi o que aconteceu comigo também. Por convênio, eu ia falar isso agora. Por convênio, também não temos. Por quê? O médico do convênio, ele não vai dar o telefone dele para você. Meu médico estava à disposição 24 horas, desde a primeira consulta. Ele não vai estar disponível para você 12, 14, 15, 20 horas que você esteja em trabalho de parto. Não vai. Então, infelizmente, essa assistência tem que ser particular. É toda uma assistência e... Aí tem a questão do convênio, dos reembolsos, enfim, né? Para não sair no prejuízo também. Ah lá, Casa Ângela, Casa Ângela, lá em São Paulo. Aproveitem, gente, quem quer perguntar. A minha fisiopélvica também, que olha, eu também só descobri a fisioterapia pélvica durante a gestação pelo meu médico, porque eu nem sabia da existência disso. Que é muito importante também. Ai, a conversa foi muito boa, passou muito rápido, eu pensei que ia render mais, que a gente ia conseguir conversar mais. Eu ficaria falando aqui 3 horas. Mãe, traz ele. Ah, e eu ouvindo. Eu vou pegar o Ravi. Isso, traz ele. Tá. Eu vou tentar deixar salvo para quem não conseguiu participar, para quem não conseguiu assistir. Ai, gente. Qual mulher não gosta de ouvir relato de parto, né? Quando o relato é assim ainda, encantador. Cadê o Ravi? Já arrancou toda a meia. Olha lá. Ai, meu Deus. Quanto tempo ele tá, Tamires? Fala pra gente. Oi? 2 meses? 3 meses vai fazer. Agora, dia 6. A gente observa o Ravi todo dia lá. Tá... Aí como que eu faço? Já tá um rapazinho, já deixa a mamãe dormir. Ai, meu Deus, ele quer. Tá certo. Aí, então a Tamires vai agora para a rotina do sono. Como que você faz? Rapidinho, só fala aí. Vai pro banho já agora? Vou dar banho nele. Você começa pelo banho. Peraí, deixa eu entregar ele pra minha mãe pra despedir. Mamãe já vai, filha. Mamãe já vai. Ai, gente, obrigada, gente. Tô lendo aqui. Bom, eu acho que deu pra falar um pouquinho, contar um pouquinho sobre tudo. Quem tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, pode me mandar lá no direct, no Instagram, que eu respondo com muito, muito prazer. Porque é muito gostoso compartilhar, poder tirar dúvidas e tirar um pouco desse tabu, desse medo dessa mulherada. Exatamente. Eu acho que valeu a pena demais a nossa conversa e vou tentar deixar salvo, vou tentar colocar no YouTube também, para que a gente entenda, né, o que realmente é o parto humanizado, e você ensinou demais a gente o que é o trabalho da doula, né, o que seria essa profissional. Então, assim, todas as dúvidas que você esclareceu, assim, foi bom demais. E realmente, né, vamos quebrar esse tabu do parto normal, porque a mulher, gente, a gente é muito mais forte do que a gente imagina. E eu gostaria muito, muito, muito de ter tido essa experiência do parto normal. Não tive. E acho que isso que me encantou demais, né? Só nos stories eu já ficava assim, encantada. Depois dessa live, então, parabéns. Você realmente foi uma mulher muito forte, muito guerreira. Obrigada. E tá aí, né, aproveitando o seu Ravizinho. Parabéns, viu? Muito, parabéns por tudo. E obrigada por ter topado, viu? Gente, muito obrigada vocês que acompanharam a live. Espero que tenha ajudado. Faça como a Tamires falou, tá bom? Se tiverem dúvidas, chama ela lá no direct do Instagram dela. Obrigada. Gostei demais. Acredito que tenha sido válido para vocês. A Tamires caiu, eu percebi, Tamires. Mas tá ótimo, viu? Obrigada. Fica com Deus. Boa noite. Um beijinho aí pro Ravi.
Fiquem com Deus, gente. Vou encerrar a live, tá bom? Vou deixar salvo. Beijo pra todo mundo.